Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar as aulas de geometria plana falando sobre triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos ângulos ou quanto aos lados. Quanto aos ângulos, o primeiro triângulo mais comum e conhecido é o triângulo retângulo, que tem um dos ângulos chamado ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é indicado por essa figurinha aqui. É um lado perpendicular ao outro. Perpendicular significa completamente em pé, 90 graus. Você tem o triângulo acutângulo, em que os três ângulos internos são ângulos agudos, ou ângulos menor do que 90 graus. E o terceiro tipo de triângulo é o obtusângulo, em que pelo menos um dos ângulos é um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Você tem dois ângulos menores do que 90 graus e um maior do que 90 graus. Esse é um triângulo obtusângulo. Recapitulando, nós temos o triângulo retângulo, em que você tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Você tem o triângulo acutângulo, que são três ângulos agudos, menores do que 90 graus. E você tem o triângulo obtusângulo, que pelo menos um ângulo é maior do que 90 graus. Quanto aos lados, a classificação é a seguinte. Você tem o triângulo equilátero, em que os três lados são iguais. Você tem o triângulo isósceles, em que dois lados são iguais e um diferente. E você tem o triângulo escaleno, que todos os lados são diferentes. Então, só recordando, classificação quanto aos lados é o equilátero, equilátero, lados iguais, o isósceles, dois lados iguais e um diferente, e o escaleno, os três lados diferentes. Agora nós vamos falar sobre os elementos de um triângulo. São os elementos que fazem com que a gente estude o triângulo. Os primeiros elementos são os vértices, onde os lados se encontram. A, B e C, maiúsculo aqui, são os vértices do triângulo. Depois você tem os lados do triângulo. A letra A minúscula, B minúsculo e C minúsculo são os lados do triângulo. Você tem a altura do triângulo, que é o ponto perpendicular à base ao vértice oposto. E você tem o H aqui, que é o ponto onde a altura acontece. Com relação às propriedades do triângulo, nós podemos dizer o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Ou seja, num triângulo retângulo, alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Como o ângulo reto é 90 graus, sobra os dois outros ângulos somam mais 90. No triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. Alfa, beta e gama são iguais e equivalem à soma a 180 graus. Portanto, cada um vale 60 graus. No triângulo isósceles, você tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente, sendo que a soma deles dá 180 graus. E num triângulo escaleno, alfa mais beta mais gama igual a 180 graus. Eu vou passar uma folha de exercícios para vocês resolverem com esses fundamentos e tem um exemplozinho em cada folha. Então, assim que vocês receberem, vocês leem o exemplo, façam os exercícios e me mandem, tá bom? Qual?